Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Cristiano Alarcon trazendo mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo. E hoje nós vamos falar sobre numerologia. Bem, você pode perguntar, caraca, já veio aquele papo de nova era, aquele papo de tarô e de Ligue-Já e etc. Negativo. O título do nosso episódio de hoje é A Numerologia Bíblica. Hoje vamos falar sobre o número 40, que é citado muitas vezes na Bíblia, especialmente se referindo à quantidade de dias. E aparentemente, parece que tem a ver com purificação ou provação das pessoas. Eu separei aqui algumas passagens da Bíblia, algumas situações. Mesmo que você não seja cristão, eu acho que vale a pena ouvir, já que é uma curiosidade bem interessante. Bem, primeira passagem aqui que eu escolhi fala sobre o tempo que o povo de Israel, após sair do Egito, peregrinou no deserto. E foi por 40 anos. Como nós podemos ver lá no livro de Amós, capítulo 5, versículo 25, fala o seguinte: Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Outro episódio é quando Moisés sobe ao Monte Sinai e, após ver a glória de Deus, permanece lá por 40 dias e 40 noites jejuando, até que Deus desce as tábuas da lei. Nós temos aí essas passagens em Êxodo 24:18, que diz o seguinte: E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Também em Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Mas um outro episódio aí sobre o número 40 foi sobre o dilúvio. As chuvas do dilúvio duraram 40 dias e 40 noites, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 4, que diz o seguinte: Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Moisés também, quando foi entrar na terra de Canaã, mandou os seus espias para verificar como era a terra e como eram as fortificações, etc. E eles ficaram lá por 40 dias, conforme Números 13:25, que diz: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. O profeta Elias, também após receber alimento do anjo, andou por 40 dias e 40 noites em jejum. Está lá em 1 Reis 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Golias, que é aquele famoso gigante que desafiava os israelitas, ele também desafiou, conforme escrito em 1 Samuel 17:16, desafiou os israelitas por 40 dias, até que Davi acabou enfrentando, conforme lá, como diz, 1 Samuel 17:16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ezequiel também espiou os pecados do povo de Judá, deitando-se sobre o seu lado direito por 40 dias. Está no seu próprio livro, no capítulo 4, versículo 6. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Jonas, quando entrou em Nínive,
proclamou que em 40 dias a cidade seria subvertida. Jonas 3:4, que diz o seguinte: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E, vindo agora para o Novo Testamento, o próprio Jesus jejuou no deserto por 40 dias e 40 noites antes de ser tentado, conforme Mateus 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E também outro episódio com o próprio Jesus, após ser crucificado e depois ressuscitado, Jesus retornou aos seus discípulos, ou seja, ele voltou ao meio dos seus discípulos e ficou aqui na terra por 40 dias ainda, conforme Atos 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas formas, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, como a gente pode ver, o número 40 é um número muito importante para Deus. É um número que está associado à purificação do seu povo, à perseverança do seu povo. Então, o número 40 é um número de prova que Deus coloca para o seu povo. Vamos abordar em breve, não sei se amanhã, mas em breve, alguns outros números que são importantes para Deus. Por exemplo, o número 7, que é o número da perfeição de Deus, e o número 12, que é um número para organização. É um número que tem muito a ver com organização. Nós vamos abordar bem em breve esses dois outros temas. É isso que eu queria deixar, essa curiosidade aí. Talvez a maioria das pessoas não tenha se percebido. E obrigado por acompanhar mais esse episódio do podcast do nosso canal. Lembrando que estamos disponíveis aí no TuneIn, no Google Podcast, no Spotify e no Apple Podcast. Até o próximo episódio e um grande abraço. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.